Meus irmãos, é com muito prazer que mais uma vez aqui nos encontramos para dar continuidade ao trabalho de palestras do Núcleo Espírita Alta de Souza, acontecendo de maneira virtual devido à pandemia, mas proporcionando para que todos nós ainda continuemos nessa união de pensamentos, de objetivos, buscando cada vez mais essa melhora espiritual, cada vez mais o conhecimento que vai fazer com que nós abandonemos as velhas amarras que nos prendem ao homem velho. Eu sou Lucas Paixão, trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza. E como falei anteriormente, muito feliz pela oportunidade de aqui estarmos juntos. E que possamos, nesse instante, buscar essa inspiração do alto, buscar essas vibrações que nos estimulam, que nos fazem querer seguir adiante. Vamos procurar, nesse momento, pensar no Mestre Jesus e nos vincularmos aos amigos espirituais. Mestre amado Jesus, gostaríamos primeiramente de agradecer por esta oportunidade de aqui estarmos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos tornarmos trabalhadores em Tua seara. Envolve-nos com o Teu amor. Dá-nos a coragem precisa para que tenhamos a capacidade e a força de vontade de vencer o homem velho. Ampara cada um de nós, nos dando a força nesses momentos tão complicados, mas que sabemos que os amigos espirituais estão ao nosso lado, apenas esperando uma oportunidade, apenas esperando que abramos os nossos corações e as nossas mentes para conseguir captar os conselhos, as intuições, os estímulos, para que prossigamos na tarefa de fazer o bem, de ajudar o próximo e de estender a mão a todos os que cheguem ao nosso caminho. Nos ilumina, nos fortalece, e que esses momentos que aqui tenhamos possam ser envolvidos por paz, tranquilidade e amor. Muito obrigado. E hoje nos foi dado trazer o capítulo 27, Pedi e obterei, o item eficácia da prece. A prece que muitas vezes é tão familiar para todos nós. A prece que toda vez que vamos iniciar um trabalho, buscamos recorrer a ela como uma forma de acalmar os nossos pensamentos tão atribulados, como uma forma de nos vincularmos à equipe de trabalhadores espirituais que nos acompanham em todos os momentos. Mas será que sabemos como orar? Às vezes questionamos, mas a prece não funciona. Eu faço tanta prece, eu oro e não consigo adquirir as coisas. O que é que estamos pedindo na prece? Será que estamos nos atendo apenas às coisas terrenas? Será que estamos nos prendendo somente às coisas do terra a terra, a conseguir que meu time vença um campeonato, a querer que eu passe no concurso, a querer que os adversários sejam mortos? Porque, pasmem, meus irmãos, se nós estudarmos um pouco de história, vamos encontrar que antigamente os canhões eram abençoados como uma maneira de rogar a Deus que fizesse com que aqueles canhões conseguissem matar o maior número de inimigos possíveis. Será que isso é a verdadeira prece? Será que é para isso que ela serve? Será que dessa maneira conseguiremos ter atendidos os nossos anseios? E questionando sobre a prece aos espíritos imortais, Kardec, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, pergunta qual seria o caráter geral da prece. Ao que os imortais nos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele.
é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Bem sabemos que geralmente o que mais fazemos é o pedir, o que não é errado, porque Ele, Deus, é o Senhor de todas as coisas, é o nosso Pai e temos o direito de pedir a Ele. Entretanto, precisamos saber pedir. Kardec perguntou também, voltando um pouquinho na pergunta 658, se agradaria a Deus a prece. Porque tem gente que diz, a gente vai fazer prece por quê? Porque Deus já sabe de tudo, então não tem necessidade de fazer prece. Esquecidos que nem todas as coisas estão determinadas, porque se fosse assim seríamos apenas marionetes. E não é assim que acontece. E aí Kardec, ao fazer essa pergunta, se a prece agradaria a Deus, os Espíritos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Ou seja, quantas e quantas pessoas acham que a prece deveria ser aquela enxurrada de palavras? E a gente vê até isso muitas vezes no próprio centro espírita. Quando a gente vai pedir para alguém fazer a prece, muitas pessoas às vezes têm vergonha de fazer a prece. Dizem, não, eu não tenho capacidade de fazer a prece, eu não consigo fazer a prece, eu não posso ir fazer a prece. Como se fazer a prece fosse a gente encher de palavras aquele momento e a gente trazer as palavras mais bonitas, as palavras mais desconhecidas do dicionário para impressionar as pessoas. E não é isso de que se trata a prece, porque não adianta de nada aquelas palavras tão rebuscadas e o coração tão vazio. Não adianta de nada falar, mas o íntimo não ter essa capacidade de entender o que se está falando, essa capacidade de colher as bênçãos da prece. A prece não é um curso que a gente vai dar, que a gente precisa preparar com 50 dias de antecedência, que a gente precisa achar um texto e decorar aquele texto, porque tem pessoas que decoram o texto e vêm trazendo o texto para o momento da prece, aquele texto decorado, o que não é o ideal, meus irmãos, porque a prece é aquele momento, aquela troca íntima de nós com o Criador. Não precisamos falar 1000 palavras. Às vezes um obrigado, Senhor, por este dia é uma prece. Dá-me, Senhor, a tranquilidade necessária para que eu consiga passar por esta dificuldade. É uma prece. Não se faz necessário as milhões de coisas, as milhões de palavras, como muitas vezes a gente ouviu falar e a gente acha que é preciso fazer isso. Inclusive, uma das coisas que prova que a prece é esse momento mais íntimo, essa troca de impressões mais singelas, se a gente lembrar de Jesus quando ele disse: quando quiseres orar, vai para o teu quarto e fecha a porta. E teu Pai que está em secreto, vendo o que se passa em secreto, te atenderá. Ou seja, mostrando que é o nosso íntimo que conta. E é isso que precisamos fazer, é isso que precisamos buscar quando vamos fazer a prece, quando vamos realizar a prece. Mas é preciso que a gente também entenda uma coisa. Para que a gente possa entender a eficácia da prece, para que a gente possa entender como ela vai funcionar, a gente primeiro precisa se conscientizar que todos nós somos espíritos. Esse é o primeiro ponto. E como espíritos encarnados no momento, nós também temos que lembrar que todos nós somos médios. Ué, todos nós somos médios, Lucas? Sim, todos nós somos médios. Quando a gente vai procurar
lá no Livro dos Médiuns, aquela definição que Kardec traz, que ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos seria chamado médium. A gente tem aí a resposta de nossas indagações. Ele, como ele estava fazendo de uma forma didática, ele lá, após ele dizer isso, que médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, ele convenciona a usar essa palavra somente naquelas pessoas que têm a faculdade mais ostensivamente, de uma maneira didática. Mas, se a gente for pegar ao conceito inicial, todo aquele que sente num grau qualquer, a gente vê que todos nós somos médios. Porque se assim não fosse, se existisse aquele que não sentisse num grau qualquer, estaríamos imunes, por exemplo, à obsessão. E a gente sabe que todos nós estamos sujeitos, porque todos nós estamos sujeitos a essa troca de vibrações, a essa troca de pensamentos. Quem aqui, por exemplo, nunca esteve com uma pessoa que gostava tanto e de repente os dois começam a falar sobre o mesmo assunto, os dois pensam sobre o mesmo assunto? Ou de repente você está em casa e pensa numa pessoa e 10 segundos depois chega uma ligação daquela pessoa, uma mensagem daquela pessoa e diz: eita, eu estava pensando em você. Isso, meus irmãos, é nós com essa atividade, nós com essa possibilidade como antena receptora e emissora dessas vibrações. E estamos a todo momento a trocar impressões com aqueles que nos cercam, a todo momento a enviar energias e pensamentos para pessoas que estão até a quilômetros de distância. E isso é uma das características da prece. Quando a gente ora, quando a gente entra em comunhão com o alto, quando a gente pensa naquela pessoa que está necessitada de amparo e a gente direciona um pensamento salutar a ela, aquele nosso pensamento, ele movimenta o fluido espiritual, o fluido cósmico, e aquela energia vai até aquela pessoa, é direcionada a ela, para ajudá-la, para ampará-la. Por isso que os benfeitores espirituais até falam que quando a gente ore por uma pessoa, que a gente não procure determinar, por exemplo, Senhor, cura a perna daquela pessoa, Senhor, cura a cabeça daquela pessoa, porque a gente não sabe verdadeiramente onde o problema está. Então, o mais interessante, o mais recomendado pelos guias espirituais é que oremos pela pessoa, que peçamos para que ela possa se recuperar de um modo geral, porque aí os espíritos utilizarão desse fluido onde realmente ela necessita. Porque muitas vezes nós temos uma dor de cabeça que é emocional, às vezes nós temos uma dor na perna que é emocional, às vezes a gente fala um problema para uma pessoa e a gente não conta todos os detalhes, e aquela pessoa pode pensar que o nosso problema é aquele, mas o problema é muito mais profundo. Então, quando oremos, que busquemos fazer a oração buscando abarcar de uma maneira geral. Que oremos por todas as pessoas, porque aí nós estamos enviando esses pensamentos positivos, essas energias salutares que vão fazer com que as pessoas se recuperem, se estiverem capazes de receber esses fluidos. Porque também tem isso. Às vezes a gente ora para uma pessoa, mas a pessoa está tão perturbada que ela não consegue, naquele momento, captar aquelas energias. Mas não significa que essas energias estão perdidas. Não. Porque as energias ficam a envolver aquela pessoa para um momento em que ela, um lampejo que seja, que ela tenha um pensamento positivo, que ela procure, que ela diga: ai meu Deus, me ajuda. Aquela energia vai ser utilizada para ampará-la, para de alguma forma trazer aquelas bênçãos para ela. E da mesma maneira a gente pode fazer essa oração para nós mesmos. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, estamos tão atribulados, estamos no trabalho, no nosso dia a dia, na rua, no coletivo, caminhando pela rua, e aí de repente acontece alguma situação que nos
que mexe com a gente por dentro e a gente fica agoniado e muitas vezes a gente esquece da beleza da prece. A gente esquece desse antídoto contra os males do mundo. A gente lembra de tudo. Se acontece um acidente em casa, a gente corre para ligar para o SAMU, a gente corre para ligar para o vizinho, a gente corre para ligar para quem quer que seja. E a gente não lembra em um minuto de parar e fazer uma prece. A gente só vai lembrar da prece geralmente quando já passou toda a situação, quando já passou tudo. Mas naquele momento, que é o socorro mais fácil que a gente tem para pedir, para recorrer, a gente não lembra de parar e de pedir: Senhor, me dá tranquilidade nessa situação, esclarece a minha mente, me dá paz para que eu possa analisar de maneira mais correta. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente começa a criar esse laço, esse vínculo com os amigos espirituais, com o nosso guia espiritual. E conseguimos captar de uma maneira mais clara essas instruções que vêm do alto, para nos auxiliar. A prece, ela tem um trechinho de um livro que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mostrando como ela pode ser bela até quando a gente faz por outras pessoas. E tem um trecho do livro Missionários da Luz que eu gostaria que a gente pudesse analisar ele aqui um pouco. Antes de mais nada, entendendo o contexto em que se passa essa partezinha do livro Missionários da Luz, após uma reunião mediúnica que estava acontecendo no centro, que André Luiz estava lá com o seu instrutor, eles viram as pessoas saindo da reunião mediúnica e resolveram acompanhar um rapaz, uma senhora e um adolescente de mais ou menos de 16 anos. E André Luiz repara que ao sair do centro, naquele momento que eles ainda estavam se despedindo, todos eles estavam envolvidos pela luz, pela energia boa daquele trabalho que tinha sido realizado. Alexandre, que era o instrutor de André Luiz, naquele momento, explicou a ele que naquele momento, naquela tarefa específica do centro, os espíritos que acompanhavam aqueles irmãos não tiveram acesso, porque eram tarefas mais reservadas. Mas diz para André Luiz prestar atenção, porque quando aquelas 3 personagens saem do centro, o que é que acontece? 3 espíritos que estavam lá fora esperando por eles, 2 se vinculam ao rapaz e 1 se vincula à senhora. E André Luiz nota que instantaneamente até o semblante daquelas pessoas mudaram. Somente a mais nova, a adolescente, que não ficou envolvida por nenhum, porque ela ainda continuava ligada à espiritualidade superior. E aí André Luiz percebeu que até os pensamentos tanto da senhora como do homem, até os pensamentos mudaram. Começaram a ter pensamentos mais pessimistas. Ela começou a dizer: como é difícil viver nessa vida, como é difícil, a gente fica tão animada quando a gente está dentro do centro espírita, mas quando a gente sai, é como se a mente da gente fosse turvada por pensamentos negativos. E o rapaz começa a dizer: é verdade, eu, por exemplo, eu estou casado há pouco tempo, há em torno de 8 meses, mas eu estou aqui agora, às vezes eu sinto aquela vontade de trair a minha esposa, porque eu não consigo fazer com que esses pensamentos deixem a minha mente. E André Luiz fica intrigado com tudo aquilo e até pergunta, poxa, mas eles estavam lá se esforçando, será que a gente não podia até tirar esses irmãos que estão acompanhando eles de junto deles? Será que a gente não podia afastar? E aí o instrutor responde: olha, a gente já tentou fazer isso, a gente busca fazer isso, mas eles terminam atraindo. Você vê, por exemplo, esse homem que está acompanhando essa senhora é o ex-marido dela, que desencarnou. E aí, como ele não era afeito a essa coisa espiritual, ele busca ainda continuar em casa, que é o que ele conhece. E aí, ela, depois da gente ter tirado
em um momento, ter retirado ele de junto dela. Ela começou a se dizer muito saudosa, começou a pensar muito ele, dizer que sentia muita saudade dele, que queria ele junto dela, terminou atraindo novamente. Lembra aquilo que eu tinha falado no começo? Que nós somos essa onda, essa rádio que está a todo momento emitindo e recebendo pensamentos. Tanto o nosso pensamento positivo vai direcionado para aquela pessoa que a gente deseja, que a gente deseja mandar esse pensamento positivo, como pensamentos negativos também, como pensamentos de algemas, também faz com que as pessoas fiquem presas a cada um de nós. Por isso, cuidado, meus irmãos. Por isso que nunca cansamos de bater nessa tecla no cuidado, no que a gente pensa, no que a gente alimenta. Às vezes a gente acha, eu só estou pensando, não é nada demais, pelo menos eu não estou colocando em prática. Já é um avanço. Mas a partir do momento que a gente está pensando, a gente está criando. Nossa mente é criadora. E eu aconselho vocês a lerem o capítulo que fala do Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, que explica bem sobre isso. Que nos mostra como a nossa mente tem essa força de criar e de modelar as coisas. Então, quando eu penso, quando eu começo a dar vida a uma situação, eu começo a ir modelando isso e eu começo a, de alguma forma, me envolver dessas energias e atrair para junto de mim esses pensamentos que inicialmente, aparentemente eram inofensivos, mas que criam vida e nos machucam. Tem até um outro exemplo, só abrindo um parêntese aqui, nesse exemplo que eu já estou dando, do livro de André Luiz, que ele fala sobre isso, é no livro Libertação, se não estou enganado. E aí, ou é Libertação, me perdoem, eu não tô lembrado direito do livro, eu acho que é Libertação, mas eu não tô... ou a Libertação é nos domínios da mediunidade, que aí André Luiz fala que tem uma moça que ela está desconfiada que o marido dela está traindo ela com outra pessoa. E o que começa a acontecer? Ela começa a pensar naquela moça tanto, que ela dá vida a uma como se fosse uma cópia daquela moça, que fica junto dela, mandando energias negativas. Não era nem o espírito da moça, que André Luiz até se assusta quando vê aquela situação de assim, oxe, isso daí por acaso seria o espírito da moça, alguma coisa assim? E aí o instrutor fala, não, isso foi os próprios pensamentos dela que moldou essa figura junto dela, e agora está aí, ela fica recebendo esses fluidos negativos, para a gente ver como a mente da gente é poderosa. E aí, voltando à nossa história, o instrutor explica, né, que, ou seja, que já teve a tentativa de tirar esses irmãos de junto dos irmãos encarnados, mas que toda vez eles atraem de volta. E André Luiz fica, poxa, mas o que pode ser feito então para de alguma forma ajudar? Porque às vezes eu me sinto de mãos amarradas aqui. Como é que a gente pode de alguma maneira ajudar esses irmãos? Que antídoto eles poderiam ter para se livrar disso? E aí acontece uma coisa interessante, né? Porque eles se separam, ele vai para a casa dele, a senhora e a menina vão para a residência dela. E aí, quando ele chega lá na residência, que ele entra, André Luiz percebe que aqueles dois companheiros espirituais que estavam com aquele rapaz ficaram do lado de fora, reclamando, xingando, mas não conseguiram entrar. E ele estranha. E aí Alexandre começa a explicar a ele, começa a falar que André Luiz ele conhecia bem as benesses da prece, o que a prece pode proporcionar, e ele traz para a gente o que foi que aconteceu naquele momento, o que impediu com que aquelas entidades entrassem na residência. E eu gostaria de pedir uma licença para vocês para ler aqui esse trechinho, que eu acho bastante interessante. E aí, né, ou seja, após André Luiz observar, né, que as entidades não podiam entrar,
E aí o instrutor fala: aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. O lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas de que seu espírito se nutre. E aí é uma coisa interessante, porque André Luiz ele começa a narrar e ele vê que todo o ambiente, toda a casa, ela está envolta em uma luz, ela está protegida. E aí eles chegam no quarto do casal. O homem entra bem devagar, né, para não acordar a esposa que já estava dormindo. Ela recepciona os amigos no plano espiritual, né? Ela recepciona André Luiz e Alexandre e pede licença para cuidar de mais alguns afazeres. E é uma cena tão linda que André Luiz fala, que ou seja, que o marido vai deitando na cama sem tentar acordá-la, e aí espiritualmente ela se senta na cama e ele, quando está colocando a cabeça no travesseiro, está colocando na verdade a cabeça no colo dela, e ela começa a acariciar os cabelos daquele homem e ao mesmo tempo faz uma prece, rogando para ele os fluidos salutares. Então a gente vê como a prece tem essa força, porque até naquele momento, após já impedir a entrada daqueles irmãos, André Luiz nota que aqueles vibriões mentais que ele tinha visto naquele rapaz estavam sendo destruídos pela força da luz que começava a envolver o corpo dele naquele momento. Então, ou seja, era um antídoto, era aquele remédio que iria auxiliá-lo. Lembrando que o instrutor até fala no final que isso é uma medida, como eu poderia dizer, paliativa, porque isso tudo, essas energias boas, estava vindo da esposa. Se faz necessário que o marido também busque fazer esse crescimento, porque não adianta de nada. Ou seja, adianta naquele momento, ela está fazendo aquela limpeza nele, mas depois, ele continuando com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com o mesmo proceder, ele atrai tudo de volta para ele. A mesma coisa com a gente. Por isso o cuidado que a gente precisa ter. É interessante quando a gente chega, por exemplo, no centro espírita, a gente sempre tem aquele pensamento positivo, a gente sempre tem aquela vontade de trabalhar mais, de fazer mais, de ajudar mais. Mas quando a gente sai do centro espírita, quando a gente sai daquele ambiente de paz, quando a gente sai daquele ambiente que a gente se policia mais, a gente se deixa levar muitas vezes pelos pensamentos negativos, a gente se deixa levar pelas fofocas, a gente se deixa levar pelo sensacionalismo e a gente esquece que a gente tem que cultivar dia após dia esse comportamento salutar. Essa mudança não pode ser somente no momento que a gente está no centro espírita, essa mudança ela tem que ser constante, permanente. Outro dia desse, eu estava conversando com o pessoal da mediúnica, que a gente faz o estudo, né, já que a gente não está podendo se reunir presencialmente, tal qual fazemos na palestra aqui, a gente se encontra virtualmente para estudar alguma obra e para continuar com esse vínculo e sempre buscar aprender mais. E a gente chegou à conclusão, uma semana dessa que a gente estava estudando, que esse é o grande momento da gente trazer o centro espírita para fora daquele momento. Porque muitas vezes quando a gente está lá, como por exemplo, usando o exemplo da reunião mediúnica, a gente chega lá na reunião mediúnica com aquela bondade, querendo aparar aqueles irmãos, querendo estender a mão, querendo mostrar que existe um caminho melhor, que existe uma alternativa para aquele caminho que ele está agora.
Mas quando a gente sai, a gente esquece que aqui fora também é uma grande reunião mediúnica. Também estamos circundados por muitos espíritos encarnados, sim, desencarnados também, mas encarnados que precisam também de amparo, que precisam de uma palavra de consolo. Então, da mesma maneira que a gente chega na reunião mediúnica buscando ser a pessoa mais calma possível, buscando trazer tranquilidade para aqueles irmãos que lá chegam, a gente precisa transportar aquilo dentro da reunião mediúnica para cá, para o exterior. Porque nós não somos médiuns apenas naquela 1h30. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Nós somos espíritas 24 horas por dia. Nós somos cristãos 24 horas por dia. Não adianta de nada eu ser bonzinho, ser educado com aquele irmão que eu entro no centro espírita e vou dando um bom dia para todo mundo. E quando eu chego em casa, eu vou gritando, eu vou batendo a porta na cara de todo mundo. Eu chego no meu trabalho, eu não trato as pessoas bem, eu trato as pessoas diferentes. Que exemplo de cristão é esse? A gente é apenas cristão quando nos convém? A gente precisa construir dentro da gente esse altar interior. A gente precisa construir dentro da gente essa calmaria interior. Lembrando que Jesus foi quem falou que o reino de Deus está dentro da gente. A gente está ultimamente falando tanto agora, né, da mudança do planeta, né, de provas e expiação para um planeta de regeneração, mas a gente precisa entender que a mudança inicial, a mudança primordial, ela tem que ser feita dentro da gente. Porque o exterior, ele vai mudar quando nós mudarmos por dentro. Essa é a grande batalha desses dias. Por isso a grande dificuldade. Porque agora a gente precisa aprender a fazer calar aquele homem velho dentro da gente que insiste em querer gritar quando não é ouvido, que insiste em perder a paciência, que insiste em ser orgulhoso, que insiste em ser ciumento, que insiste em ser o primeiro de tudo. E mais uma vez recorrendo a Jesus, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor de todos. E que a gente não pense, meus irmãos, que é difícil para nós manter-se em vinculação com os amigos espirituais, manter-se em vinculações com os guias espirituais, com os trabalhadores espirituais. Tem um trecho aqui do livro que Alexandre também fala para André Luiz, ele diz o seguinte: todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com a justiça, seja onde for. Precisamos buscar cada vez mais essa vinculação. Precisamos, ao fazer uma prece, saber como oramos, como é trazido aqui no Evangelho. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que perdides pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não aceder a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante as ideias que lhe fará surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não esqueçamos que somos espíritos devedores, muitas vezes. Por isso que ainda estamos aqui nesse planeta. Mas que somos filhos de Deus. E que temos a chance de crescer, e vamos crescer. Temos a chance de nos tornarmos melhor. Precisamos nos esforçar para isso. Às vezes é difícil
porque são séculos e séculos de comportamento acostumados no erro, em fazer o que é errado e se achar o certo. Mas esse é o momento, meus irmãos. Agora que nós fomos banhados pela luz do Evangelho, que estamos tendo a chance de compreender melhor de onde viemos, para onde vamos, o comportamento que precisamos cultivar dentro de cada um de nós e, acima de tudo, entendendo o porquê que o comportamento que tínhamos antes é errado e porquê precisamos mudar. Agora temos a chance de compreender isso. O Espiritismo nos faculta isso. O Consolador prometido tirou esse véu. Então que a gente possa aproveitar dessas oportunidades que estamos tendo agora, que possamos aproveitar dessa chance e nos tornemos melhores. Não apenas quando estivermos no centro, mas esse é o momento de mostrar que aquelas lições do Cristo, que foram dadas há mais de 2000 anos atrás, elas estão vivas dentro da gente. E apesar de sermos esses trabalhadores de última hora, que demorou tanto tempo para chegar, aqui estamos, felizes e empenhados em fazer o nosso melhor, em buscar a todo momento ser uma versão melhor do que éramos ontem. Jesus espera por cada um de nós, meus irmãos. Avancemos e muita paz a todos. Filho que pede pão, é Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e a